tudo bom? Se tem um alimento que é quase unânime, todo mundo gosta, é a massa, o macarrão, a lasanha. Muitas pessoas gostariam de consumir mais no dia a dia, mas se preocupam com a questão do controle do açúcar do sangue. Afinal de contas, ele é um alimento versátil, econômico, rápido de fazer, prático e ajuda muitas pessoas aí a salvar a alimentação do dia a dia, né? Então, muitas pessoas querem saber como eu faço para consumir o macarrão, a massa, sem atrapalhar tanto o açúcar no sangue. Como fazer isso sem culpa? Quais orientações eu posso ter para ter esse consumo mais facilitado, que eu consumo antes? Hoje eu separei muitas dicas legais que você vai amar com certeza. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se preocupa com essa questão de controlar o açúcar do sangue, de fato, porque você tem diabetes, pré-diabetes, ou se você está preocupado com a questão de inflamação, está preocupado com essa questão de qualidade de vida mesmo como um todo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, tá? Essa é a sua forma de me ajudar, de retribuir. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo e precisa, né, dessas informações que são super importantes, compartilha aí esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. Muitas pessoas querem saber, né, por que o macarrão afeta tanto a glicose, por que ele aumenta tanto o açúcar do sangue. Quando a gente observa o macarrão tradicional, ele é basicamente composto por farinha branca refinada. Então, ele é amido de digestão ultra rápida, que quando você consome, ele sai rapidinho do estômago, vira rapidinho glicose, é absorvido como açúcar no intestino, glicose mesmo, e essa glicose entra muito rápido na nossa corrente sanguínea. Então, o índice glicêmico do carboidrato costuma ser muito alto. Outra questão com relação ao consumo do carboidrato é que normalmente as pessoas consomem uma grande quantidade de uma vez só, né? É muito comum a pessoa botar um prato inteiro de macarrão para comer macarrão, e ao passo que é mais fácil você quantificar o arroz, a batata, em que você mede em 1, 2, 3, 4 colheres, 5 colheres, e bota mais vegetal, e bota mais proteína. Às vezes o macarrão, quando a pessoa vai comer, é basicamente macarrão com um pouquinho de molho, e não tem esse equilíbrio tão grande de fibras e de proteína. Então esse é um ponto muito importante também. O que você pode fazer então para evitar que esse carboidrato do macarrão vá ter um impacto muito grande no açúcar do seu sangue? Primeira coisa é não chegar a essa refeição do carboidrato completamente despreparado, sem ter passado horas e horas e horas sem comer nada. Uma das maiores causas do pico de açúcar do sangue não é necessariamente o alimento em si, mas as combinações, a quantidade que a gente consome e como a gente chega nessa refeição. Esse é um ponto que muitas pessoas não falam, mas é muito importante. Quando a gente fica horas e horas sem comer, quando pula uma refeição antes eu vou comer aquilo ali, então vou ficar horas sem comer para quando comer, né, poder dar uma compensada. Isso faz com que a gente entre num modo meio que de emergência energética. A glicose basal já pode estar mais instável, você vai estar com mais fome, a insulina está querendo responder rapidamente àquela oscilação, porque o açúcar do sangue já estava ficando muito mais baixo, então a sensibilidade vai ficar, né, mais alterada nesse sentido. O próprio intestino vai absorver o carboidrato mais rápido, porque ele está ávido, ele está precisando de nutriente ali, de energia. E o fígado também acaba liberando mais glicose ao mesmo tempo, porque você estava com uma tendência a ter um açúcar do sangue mais baixo. Então, o mesmo prato de macarrão, se você já está em jejum há muito tempo, se você ficou horas e horas sem comer, pode dar um impacto muito maior de açúcar do sangue para você. Então, o ideal é que você tenha uma alimentação estável ao longo do dia, continua comendo nos intervalos que você consome, nos seus alimentos, e lembra de consumir ao longo do seu dia fibras, proteínas e gorduras boas para manter a sua glicose, seu açúcar do sangue estável, para você não chegar lá quase com uma hipoglicemia para consumir o macarrão. Isso vai te dar mais fome, vai fazer com que você absorva mais glicose, vai ser mais difícil de você se controlar também. Outra coisa que você também pode fazer, se você sabe que você vai comer o macarrão naquele momento, é fazer boas combinações nesse momento do macarrão. Uma estratégia interessante também, se você já sabe que vai comer a massa ou o macarrão no almoço ou no jantar, é você consumir o vinagre de maçã antes. Claro que é uma estratégia complementar, isso não vai te dar um passe livre, né? Porque só porque você pegou uma colher de sopa de vinagre e misturou num copão de 300 ml de água, então agora eu posso comer esse pedaço inteiro, assim, essa travessa inteira de lasanha, esse pacote inteiro de macarrão. Não. Mas a gente sabe, estudos já verificaram que o ácido acético do vinagre de maçã tem um potencial interessante para reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico,
modular enzimas desenvolvidas na digestão do alimento, do amido principalmente, e melhorar a resposta glicêmica pós-prandial em algumas pessoas. Então, por que não acrescentar o vinagre de maçã, né? Não teria problema nenhum se você fizesse nessa quantidade certa, se você fizesse sem o estômago, se você não tem sensibilidade gástrica, se você não tem outro problema relacionado. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre como o vinagre de maçã ajuda a controlar o açúcar do sangue, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve consumir. E eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Outra opção também é você utilizar as fibras solúveis nesse momento pré-prandial. As fibras solúveis são muito interessantes porque elas formam um gel no nosso estômago. Então, esse gel ajuda de muitas formas. Antes de explicar como é o gel, vou te explicar o que são as fibras, né, para te ajudar. Pode ser o psyllium. Normalmente, a gente faz uma colher de chá de psyllium para um copo grandão de água, 300 ml. Ou a gente utiliza a chia. Pode até ser uma colher de sopa de chia para um copão grandão de água também. E se você quiser botar vinagre de maçã ali junto para tomar tudo junto, não tem problema nenhum, não tem contraindicação. Como eu te falei, elas são fibras solúveis, então elas vão absorver água, elas vão gelificar. Quando elas gelificam, primeiro que você já ocupa um espaço no estômago, então você vai comer menos do macarrão, menos da massa. Já te ajuda nesse sentido. A gente consegue controlar melhor a quantidade de uma forma mais natural, sem ter que ficar preocupado com isso, porque você não vai sentir tanta fome. Segunda coisa é que como elas fazem formam esse gel e fazem, né, essa mucilagem, isso vai reduzir também a velocidade de trânsito intestinal, vai fazer com que o alimento passe mais devagar do estômago para o intestino e também lá no intestino para a corrente sanguínea. Então ajuda a ter uma velocidade mais lenta, abaixa o índice glicêmico da refeição. Então ajuda nessa sensibilidade pós-refeição, evita os picos de açúcar do sangue. Mais uma vez, não é um passe livre, tá? Para você comer o quanto você quiser. Ele vai modificar a velocidade da absorção do carboidrato, nunca a quantidade. Isso é uma questão interessante pra gente falar. Outra coisa importante é você lembrar daquela minha questão que eu já falei para vocês sobre a ordem de consumo dos alimentos. Normalmente, a gente não pensa em consumir, como eu te falei, né, o macarrão com outros alimentos. Normalmente, ele é um prato único, principal. Uma macarronada com almôndega, uma macarronada com carne moída, uma macarronada com frango grelhado, uma macarronada com molho branco, queijo, com bacon, né? As pessoas normalmente comem o macarrão puro, mas o ideal seria se você comesse antes uma salada ou uma sopa e comesse antes a proteína e depois a massa por último. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal, vou deixar ele, que ele tá bem legal para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. E lembra sempre do tipo de molho que você faz para consumir no seu macarrão. Eu te falei aqui do molho branco, do molho de queijo. Normalmente não são molhos que eu indico para que você consuma, porque eles são muito ricos. O molho branco é feito à base de manteiga e farinha, então também acrescenta mais carboidrato. Bem calórico, bem gorduroso. O molho de queijo, a mesma coisa. Normalmente essa base ainda com queijo ralado ou queijo mussarela. Então os molhos brancos não são molhos assim que agregam saúde. O ideal é que a gente tente fazer um molho de tomate, eu até tenho receita aqui no canal. E aí sim, se você quiser botar uma carne moída, né, para fazer um bolonhesa, se você quiser colocar um frango grelhado do lado, se você quiser botar uma sardinha, um atum, fica super gostoso também. Então, a base do molho vermelho, até mesmo um azeite com um pouquinho de alho, um pouquinho de orégano, se você gosta mais de um alho e óleo, pode ser mais interessante para controlar o açúcar do sangue, desde que você consuma com mais proteína e com mais fibra também. Vai te ajudar nesse sentido. Uma outra dica bem legal que eu te dou é para você ativar o seu músculo. A gente sabe que o tecido muscular é um tecido que consegue captar glicose do nosso sangue sem precisar de insulina necessariamente. Então você pode fazer isso de duas formas separadas. Ou você pode se preparar para o macarrão. Se você sabe que já vai comer macarrão, você pode dar uma caminhada de uns 15 minutinhos antes de comer. Isso já vai ajudar a diminuir um pouco a quantidade de carboidrato, de glicose, né, na verdade, que tem no seu sangue. Você pode, de repente, caminhar ou subir escada. Pode ser dentro de casa mesmo, andar para lá e para cá, 10, 15 minutinhos. Ou fazer tarefas domésticas, dobrar umas roupas que você estava enrolando para dobrar e para guardar. O que você preferir. Se você não tiver essa disponibilidade, às vezes, ai meu Deus, não sabia. Fui para casa de um amigo e tinha macarrão lá. Você pode fazer isso depois. Também é super bom, funciona da mesma. E já tem estudos cientificamente comprovados que falam que, justamente, né, você fazer algum tipo de atividade física leve, 10 a 15 minutos depois do consumo do carboidrato, ajuda a manter a glicose mais estável. Mas, mais uma vez, não é um passe livre para você comer tudo que você quer na quantidade que você quer. A moderação é sempre o caminho do meio. Por último, mas não menos importante, o tipo de macarrão que você vai escolher consumir, com certeza vai impactar muito no açúcar do sangue, nessa resposta de glicose que o seu organismo vai ter. Você comparar um macarrão branco
com o macarrão integral. E até mesmo uma massa de vegetais, né? Por exemplo, um macarrão de abobrinha. Eu tenho a receita aqui de macarrão de ovo, não sei se vai ficar parecendo um espaguete mesmo, é bem low carb. Uma lasanha de berinjela. Vão ser opções, obviamente, muito mais saudáveis para você acrescentar no dia a dia. Então sempre vai da sua criatividade, do quanto você está disposto também a testar, provar coisas novas. Isso acaba ampliando o nosso leque de possibilidades e faz com que você, de repente, possa ter opções mais gostosas e variadas aí no seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, se você já fazia alguma dessas mudanças e dicas para controlar o seu açúcar do sangue, qual foi que você mais gostou? Escreve para mim nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem você vai gostar, você acha que vai gostar, com quem você acha que precisa dessa informação. Vamos ampliar nossa corrente do bem, eu e vocês, que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!